Olá, igreja querida, estamos aqui uma vez mais para transmitir a palavra do Senhor, a palavra que edifica, a palavra que nos fortalece. Amém? Vamos continuar hablando sobre Juan capítulo 18 e teremos uma pequena introdução sobre o assunto, mirando de uma perspectiva diferente. Bem, é muito importante que entendamos o que vou ler agora. Assim está escrito na palavra do Senhor, Tito capítulo 2, de 11 a 15. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. La gracia salvadora, ou seja, la salvação de Deus é para todos os homens. Ela nos ensina a renunciar a impiedade e as paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele quem? Jesus Cristo, o Messias, o Hijo de Deus. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir ou nos resgatar de toda maldade e purificar para si mesmo, para ele mesmo, ou seja, purificar-nos para que seamos um povo particularmente de ele, dedicado à prática de buenas obras. Vamos orar? Padre querido, é solamente por tu graça, é solamente por tu graça imerecida que todos nós podemos ser salvos. Deus bendiga tu palavra ministrada. Bendiga, Senhor, essa prédica no coração de cada um daqueles que vão escutar e ouvir, seja a hora, amanhã, passado amanhã, seja quando seja. Que o teu Espírito Santo, Senhor, corra desta palavra e hable ao coração de uno como tem hablado ao coração meu, Senhor. Te necessitamos, perdona nosso pecado, purifica-nos, limpa-nos, ó Padre. Nós te pedimos humildemente no nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos em Juan, todavia, capítulo 18, e queremos falar sobre algo que antecede um pouco a continuação, depois que Jesus foi à casa de Caifás, foi ao Sinedrim, depois que Jesus foi acusado por seus acusadores, sacerdotes, fariseus e toda aquela gente. Queremos falar o seguinte, ponga atenção em isto. Provérbios capítulo 19, verso 2. Não é bueno tener celo sem conhecimento, nem ser precipitado a perder o caminho. Ou seja, não podemos ser zelosos, estamos falando da palavra do Senhor, não podemos ser zelosos da palavra do Senhor se nós não temos conhecimento de ela. E nem ser precipitado e perder o caminho que estamos seguindo. Bem, miércoles passado, a irmã Débora estava falando que ela escutou de um predicador algo assim. A palavra de Deus para aqueles que não têm a fé salvadora é solamente informação para sua vida. Ou seja, as pessoas que não são salvos todavia, que não creram em Jesus, que não creram que são pecadores, estão perdidos e necessitam de um Salvador, e esse Salvador é Jesus. Para essas pessoas,
quando se escuta uma prédica, quando se lê a palavra, ele solamente recebe como uma informação mais para a sua vida. Bem, a palavra de Deus para aqueles que têm a fé salvadora, ou seja, para aqueles que já foram salvos, estão caminhando com Cristo, aqueles que um dia deram-se conta que eram pecadores, estavam perdidos e necessitavam de um Salvador e pediram ao Senhor: Senhor, dá-me desta fé para me crer que o Senhor pode me salvar. A este tipo de pessoa, quando se predica, quando se escuta a palavra, quando se lê a palavra de Deus, ela é transformadora. Ela cambia, ela edifica a vida de um. Então nós podemos notar a diferença de duas pessoas, a qual em todo este mundo existe. Existem as pessoas que creem em Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo, se entregaram a Jesus, clamaram por socorro e estão lutando para seguir a Jesus bajo a graça que é poder de Deus, dado a nós, dado a você que pede para seguir a Jesus, para obedecer a Jesus. Bem, e o outro tipo de pessoa que existe nesta terra é a pessoa que não crê em Deus, não crê em Jesus como Senhor e Salvador, não crê que existe o Espírito Santo, apenas crê que existe uma divindade, existe um Deus que sabe que criou todas as coisas, mas esta pessoa todavia não se rendeu aos pés de Cristo. Bem, Jesus hablando sobre isto, que tener celo, conhecer a palavra, mas não tener o entendimento de ela, é um perigo. Mira, Jesus dijo em Mateus 22, 29, Jesus contestou: ustedes estão enganados porque não conhecem a palavra de Deus e o poder de Deus. Jesus acá hablando sobre este tema. Mi pueblo perece, mi pueblo sufre por não conhecer as sagradas escrituras e o poder de Deus. Bem, a pessoa que não conhece as escrituras, a pessoa que não conhece a palavra de Deus, esta pessoa, ela hace uma devoção sem conhecimento que leva ao fanatismo. Uma pessoa que não conhece a Escritura e conhece parte da Escritura, esta pessoa, ela tem uma devoção particular, sem conhecimento da verdade, e este conhecimento sem devoção, sem entendimento, sem compreensão, leva a pessoa ao fanatismo. Bem, em 1969, um homem que se dizia pastor, Charles Manson, ele agrupou mais de 100 pessoas e levou essas 100 pessoas à morte. Roche, um outro homem chamado Hotch Mose, entre 1977 e 1989, ele foi conhecido como o Messias Selvagem. Ele levou à morte e convenceu essas pessoas, 12 adultos e 26 crianças, a se matarem. Jim Jones, 1978, um homem também que se dizia pastor, que conhecia a palavra, mas não conhecia a Escritura, não conhecia a verdade, não tinha Jesus como Senhor e Salvador. Este homem convenceu
900 pessoas a quitar sua vida. David Koresh, em 1993, um pouco mais cerca da nossa época, no Monte Carmel, em Waco, Texas, levou 75 pessoas a segui-lo e quitaram suas vidas. Bem, o próprio Senhor Jesus, no sermão profético, ele habla sobre os falsos cristos, os falsos maestros, os falsos mestres. E a palavra do Senhor Jesus é: prepara-te para encontrar com tu Deus. Não conhecer a Deus e não conhecer o poder de Ele é um conhecimento sem devoção que leva à secura, à sequidade, que leva a um esfriamento e morte espiritual. Qualquer indivíduo que não conhece o poder de Deus, que perdona pecados, que cambia vidas, que transforma vidas, Deus que corre um ombro na mulher torcido, totalmente equivocado na vida, e que Ele pode arreglar essa vida. Esse tipo de pessoa que não conhece o poder de Deus, sua devoção, sem conhecimento e entendimento da palavra, leva a ter uma vida seca, morta, esfriamento mortal, coração duro e ingrato. Não conhece o arrependimento, sem o qual não há salvação e santificação. Sem arrependimento de pecado, sem que você, sem que eu nos arrepentamos de nosso pecado e pidamos perdão para Deus, não há salvação. Porque só há salvação para aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, reconheceram: sou pecador, e quando eu peco, eu pido perdão a Deus, eu estou arrependido, não me gostou do que eu hice, do que eu pensei, do que eu falei, Senhor, perdona-me, Senhor. Esta é uma pessoa arrependida, que conhece a palavra e sabe que Deus la perdona. Bem, em 1 Coríntios, Pablo, hablando, capítulo 11, verso 24 a 26. E tendo dado graças, o partiu e dijo: isto é mi corpo, que é dado por vosotros, hacei isto em memória de mim. Pois semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança de mi sangue. Hacei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venga. Paulo hablando sobre cena do Senhor, que é para nos acordar que Jesus entregou seu corpo, seu sangue, para perdão de meus pecados, e solamente através de Ele é que eu posso ser perdonado, e hacemos isto em memória de Cristo. Bem, nós outros sabemos que os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João é o que nos habla sobre Jesus. Nós outros conhecemos todo sobre Jesus, seu nascimento, sua vida, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão ao céu através do Evangelho. Mas poderíamos dizer que existe um outro Evangelho, um primeiro Evangelho, que habla sobre Cristo antes de Mateus, Marcos, Lucas e João. Sabe onde está isto? Isto está em Isaías capítulo 53. Isaías, 700 a 750 anos, 7 ciclos e meio antes que o Messias nascera, antes que Jesus viera, Isaías falou sobre Jesus. Assim diz a palavra do Senhor em Isaías capítulo 53. Quem ha creído a nosso mensagem e a quem se ha revelado é o poder do Senhor?
Creció em sua presença como um vástago tierno, como raiz de terra seca. Não havia em ele beleza nem majestade alguna. Seu aspecto não era atrativo e nada em sua aparência lo hacía deseável. Despreciado, rechazado por los hombres, varão de dolores, hecho para o sofrimento. Todos evitavam mirá-lo. Foi despreciado e não lo estimamos. Certamente, ele cargou com nossas enfermidades e suportou nossos dolores, pero nosotros los consideramos herido, golpeado por Deus e humilhado. Ele foi transpassado por nossas rebeliões e molido por causa de nossas iniquidades. E sobre ele recaiu o castigo, preço de nossa paz. E graças a suas heridas fomos sanados. Todos andávamos perdidos como ovelhas, cada um seguia seu próprio caminho, pero é o Senhor hizo recair sobre ele a iniquidade de todo nosotros, maltratado, humilhado, nem sequer abriu sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadeiro, como ovelha emudeceu ante seus transquiladores e nem sequer abriu sua boca. Depois de apreendê-lo e juzgá-lo, lhe deram morte. Nadie se preocupou de sua descendência. Foi arrancado de la terra de los viventes e golpeado por la transgressão de mi pueblo. Se lhe asignou um sepulcro com os malvados e murió entre los malhechores, aunque nunca cometeu violência alguna e nunca houve engano em sua boca. Pero o Senhor quiso quebrantá-lo e hacê-lo sofrer, e como ele ofereceu sua vida em expiação, verá sua descendência, prolongará seus dias e levará a cabo a vontade do Senhor. Depois de seu sofrimento, verá a luz e quedará satisfeito. Por seu conhecimento, mi servo justo justificará a muitos e cargará com as iniquidades de ellos. Por lo tanto, lhe darei um puesto entre os grandes e repartirá o botim com os fortes, porque derramou sua vida hasta a morte e foi contado entre os transgressores. Cargou com o pecado de muitos e intercedeu por todos os pecadores. Isaías 53. 750 anos. Quando você lê Isaías 53 e você lê os 4 evangelhos, você sabe que Isaías, profeta de Deus, falou sobre Jesus, sobre quem era Jesus, como seria, todas as coisas, para que nós outros pudéssemos compreender quem é Jesus. Bem, o que é evangelho? Evangelho é boa nova, boa notícia, notícia boa. A boa notícia responde com que os pecadores podem receber absolução ou remissão ou pagamento de sua deuda, de sua condenação e ser aceito na presença do Deus Santo Todo-Poderoso. Esta é a boa notícia. A boa notícia é que nenhum texto do Novo Testamento é comparável com Isaías 53. Quase todas suas linhas são mencionadas no livro do Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus utilizou muitas vezes Isaías 53. Mas completa e profunda revelação da obra salvadora de Deus em toda a Bíblia. Hechos revelados de maneira tão completas e preciosas que somente Deus poderia ter hecho 7 ciclos antes que passara isto. Bem,
descreve a vida de Jesus, encarnação, humilhação, rejeição, julgamento injusto, condenação, sofrimento, execução e ressurreição, conquista da redenção, ascensão, exaltação e coronação. Isto é o que habla Isaías 7 séculos antes, 750 anos antes que Cristo nascera. Por muito tempo, é interessante isto, que por muito tempo, a leitura de Isaías 53 foi proibida entre os judeus. Era proibido ler Isaías 53. Bem, um grupo de pessoas em Jerusalém pensou a ler Isaías 53, mas não disse a nadie que era Isaías 53. E depois que eles liam Isaías 53, eles perguntavam àqueles judeus que escutaram a leitura: de quem tu pensa que está falando? E eles contestavam: deve ser a Jesus. Incrível! Ainda que os judeus proibiram a leitura de Isaías 53, que habla sobre o Messias. Nos dias de hoje, ao ler esse texto, sem mencionar que é Isaías, as pessoas reconhecem que habla sobre Jesus. Bem, queremos neste momento acordar que houve aquele momento de tiniebras que durou mais ou menos da meia-noite até as 3 da tarde daquele dia, quando Jesus expirou e morreu em la cruz. Bem, momentos de tiniebras. Jesus traído por Judas, Jesus preso no jardim do Getsemane, Jesus perante Anás, Caifás e o Sinédrio, Jesus insultado, abusado fisicamente, golpeado, sofreu na manipulação dos líderes religiosos, Jesus negado por Pedro, Jesus abandonado por todos os discípulos, Jesus levado a Pilatos, Pilatos leva a Herodes, Herodes regressa a Pilatos, tortura e crucificação. Bem, diz o texto, depois de levarem Jesus à casa de Caifás para o pretório, ou naquele lugar, era cedo de manhã. Eles, os judeus, não entraram no pretório para não se contaminarem, porque queriam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu a falar com eles e disse: que acusação traz contra este homem? Bem, pretório é uma sala de julgamento civil dentro do palácio do governador romano. É interessante que os judeus não poderiam entrar dentro de uma casa de uma pessoa que não era judia, porque era considerado imundo. E como a Páscoa já era no dia seguinte, então se eles não queriam se contaminar para poder comer da Páscoa. Bem, os líderes judeus não estavam preocupados por estarem planeando ilegalmente a morte de Jesus, porém creiam que seria uma tragédia entrar em uma casa de gentio. Não há sentido. Eles não queriam entrar dentro de uma casa de um não gentio para não se contaminarem, mas estavam planeando injustamente, ilegalmente, a morte de uma pessoa, Jesus. Bem, a religião impia, ela valoriza tradições humanas e desprecia a palavra de Deus. Escute bem, uma religião impia valoriza tradições humanas e desprecia a palavra de Deus. Bem, o próprio Senhor Jesus em Marcos 7, 9 a 3, nós miramos esta verdade em que estes homens que
diziam que tinham uma religião que adorava o Deus Todo-Poderoso, eles burlavam, eles mentiam, eles inventavam falsos testemunhos para poder condenar a Jesus. Ustedes han desechado os mandamentos divinos e se aferraram a las tradiciones humanas, e añadió: que buena maneira têm ustedes de deixar de um lado os mandamentos de Deus para manter suas próprias tradições. Por exemplo, Moisés dijo: honra tu padre e tu madre, e aquele que maldiga su padre ou su madre será condenado à morte. Ustedes, em cambio, ensinam que um hijo pode dizer a su padre e a su madre: qualquer ajuda que puder haver dado é corbã, é decir, ofrenda dedicada ao Senhor. Em este caso, o tal hijo não está obrigado a hacer nada por su padre ou su madre. Assim, por la tradição que se transmite entre ustedes, anulam a palavra de Deus e hacen muitas coisas parecidas. Em esta época, era obrigado o hijo maior cuidar de seus padres, em todos os seus aspectos. Mas os fariseus, homens da lei, criaram um mecanismo em que, se eu digo que a minha fortuna, meu dinheiro, minhas propriedades pertencem ao Senhor, eu estou desobrigado, não tenho nenhuma responsabilidade sobre meus padres. E Jesus diz: não há sentido. Ustedes, a lei diz que nós outros temos que honrar padre e madre. E honrar no sentido não somente de respeitá-lo, sim papá, sim mamá, não. É no sentido de dar apoio físico, moral, espiritual, financeiro, em todas as situações. Mas eles anulavam a ordem e a lei de Deus e se agarravam em tradições humanas. Bem, o Senhor Jesus, por muitas e muitas vezes, ele condenava os fariseus. E ele mesmo dizia: praticam, porém, todas suas obras a fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus encontros de orações nas casas das viúvas para poder comer e satisfazer. Amam o primeiro lugar dos banquetes, as primeiras cias da sinagoga. Saudações em las praças e serem chamados de mestres. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo de hortelã, do entro e do comino, e tendes negligenciados a preciosa palavra da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir las outras. Bem, Jesus está condenando completamente pessoas que se dizem religiosas, que não conhecem a palavra, seguem tradições humanas, mas não seguem a orientação da palavra. Em aquela época já existiam esses homens que eram conhecidos por fariseus. Existiam os fariseus, saduceus, e existia essa classe de pessoas. Eram pessoas que tinham a obrigação de ensinar a palavra. Eles ensinavam a palavra, mas faziam o contrário. Eles ensinavam a palavra, mas não cumpriam a palavra. Bem, o Senhor Jesus condenou grandemente esse tipo de situação. Bom, em Lucas 23, verso 2, e allí, então, se hora levaram Jesus para Pilatos, e allí passaram a acusá-lo, dizendo: hemos descoberto a este homem agitando, pervertendo nuestra nação,
se opõe a pagar os impostos ao imperador César e afirma ser ele o Cristo, o Rei. Em João 18, 29 e 32 diz assim: assim que Pilatos salió a interrogá-los, de que delito acusam este homem? Pilatos, hablando com os judios, de que delito ustedes acusam este homem? Responderam aqueles judios: se este não fosse malfeitor, nós outros não entregaríamos a você. Replicou-lhe, pois, Pilatos: tomai-o vós e julgai-o segundo vossa lei. Respondeu os judios: a nós outros não nos é lícito matar uma pessoa. Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo e a maneira como haveria de morrer Jesus. Bem, assim como eles estavam mentindo no verso 2, dizendo que encontraram Jesus, dizendo que ele estava impedindo e indo contra as pessoas que dessem pagamento dos seus impostos, e eles estavam mentindo que Jesus era um malfeitor, era um bandido, um ladrão, um perigo para a nação de Israel. Mentiras, mentiras, mentiras e mentiras. E sabe quem é o padre da mentira? Satanás. Satanás é o padre da mentira. Não existe uma mentira pequena ou uma mentira grande. Não existe uma mentira branca e uma mentira escura. Tudo que é mentira é pecado. Uau! Traze-me este homem acá, porque ele merece a morte. E nós outros não podemos matá-lo de acordo com as leis romanas. O governo de Roma havia tirado o direito dos judeus, das autoridades, de executar ou matar uma pessoa. Mesmo que autorizados por Roma a executar uma pessoa, aos judeus só era permitido matar uma pessoa através de apedrejamento, ou seja, atirar pedra sobre aquela pessoa até que ela morira. E nós outros temos exemplo: Estevão foi morto a pedras. A mulher que foi pega em adultério, queriam matá-la com pedras. Solamente os romanos podiam crucificar uma pessoa. E era isto que os líderes religiosos queriam. Os líderes religiosos não queriam matar Jesus a pedrada, mas eles queriam que Jesus fosse morto, crucificado, porque era considerado uma morte maldita. O próprio Senhor Jesus disse que ele seria levantado da terra. Jesus mesmo dizia da maneira como ele haveria de morrer. João 3, 14 e 15. E de modo que por Moisés se levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele creia tenha a vida eterna. João 8, 28. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e o que eu hago, não hago por mim mesmo, mas hago como o Padre me ensinou. E quando eu for levantado da terra, João 12, 32, atrairei todos a mim mesmo. E isto decía significado de que maneira ele haveria de morrer. Porque a lei dizia que todo aquele que morrera no madeiro ou crucificado era considerado maldito. E os judeus não queriam matar Jesus a pedrada porque não seria considerado maldito. E então, se ao ser morto na cruz pelos romanos, ele seria considerado maldito. Bem. Deuteronômios capítulo 21, verso 23. 22 e 23.
Se alguém houver pecado passivo de pena de morte e tiver sido morto e o pendurares no madeiro, o seu cadáver, seu corpo, não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrará no mesmo dia. Porque o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor Deus lhe deu por herança. Bem, Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, haciendo-se Ele mesmo próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. É verdade, Jesus se tornou maldito não porque Ele era maldito, mas Ele se tornou maldito por causa de meu pecado e por causa de seus pecados. Bem, em João 18:33, tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Em Lucas 23, então lhe perguntou Pilatos: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Em Marcos 14, 61 e 62, perante o Sinédrio, Jesus disse: Eu sou. Ou seja, quando Pilatos perguntou: És tu o Cristo, o rei dos judeus? E Jesus disse: Tu o dizes. Ele está dizendo de outra maneira: sim, eu sou é o Cristo, o Messias. Em João 18, 34, 35 e 36, respondeu Jesus: Isto que tu me perguntaste, isto que tu está me dizendo, viene de ti mesmo ou alguém falou de mim para você? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais dos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que hiciste? Respondeu Jesus: Mi reino não é deste mundo. Se mi reino fora deste mundo, mis soldados peleariam por mim para que eu não fora entregado aos judeus. Mas agora o meu reino não é desta terra. Uau! Jesus hablando com Pilatos, Pilatos fazendo perguntas a Jesus em um momento difíceis. E nós outros vamos ver um pouquinho mais adelante, quando termina o interrogatório de Pilatos com Jesus. Depois Pilatos envia Jesus para Herodes, Herodes envia de regresso Jesus para Pilatos, e nós outros vamos dar sequência. Queridos, hasta cá terminou esta mensagem de hoje. Que o Senhor possa ter hablado ao seu coração e você possa ser edificado pelo poder da palavra de Deus. Amém? Padre querido, Padre amado, queremos pedir que o Senhor, de uma maneira sobrenatural, esta pequena prédica, Senhor, possa chegar aos corações, Senhor. Deus, habla conosco, porque eu não tenho capacidade de poder hablar se o Teu Espírito Santo não hablar, Senhor. Te necessitamos. Perdona nossos pecados. Nos dá a cada dia a fé de crer que somos amado Tuyo. Pertencemos a Ti. Dá-nos a fé de crer que quando pecamos o Senhor nos perdona, Senhor. Nos limpa e nos purifica. Dá-nos fé, Senhor, a cada dia, para crermos, ó Pai, que ao seguirmos ao Senhor, ao obedecermos a Ti, Senhor, somos salvos, ó Padre. Nós oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos bendiga grandemente.